Olá, pessoal! Este é o Momento Papo de Mãe e o tema desta vez é meditação. A gente ouve falar bastante sobre os benefícios de meditar e o hábito pode ajudar muitas mulheres, inclusive durante a gravidez. Ao meditar, há também exercícios de respiração. É possível relaxar, diminuir a ansiedade e aumentar a concentração. A Mariana Feola é mãe da Joana, de 6 anos, que também está aqui, e da Maria, de 2 anos. E você costuma meditar, Mariana? Costumo, Mariana. Ajuda mesmo? Eu sou praticante de yoga e através do yoga eu comecei a meditar, né? Comecei a sentir essa necessidade e eu acho que abriu bastante espaço interno aí. E ao redor, né? Então, que é daqui onde a pouco... eu estou com as meninas. Então, você vai explicar para a gente quais são os benefícios para as mães também ao exercer a maternidade, né? Também convidamos a psicoterapeuta Fabiana Sais, uma estudiosa neste assunto. Fabiana, hoje em dia está na moda a expressão mindfulness. O que é isso? É um tipo de meditação? Mindfulness, ele tem sido dito como sendo uma meditação, mas na verdade não é sinônimo de meditação. Mindfulness, na verdade, é um estado de presença plena e que nós usamos para a gente chegar nesse estado, a gente usa práticas meditativas. Então são coisas distintas que não são sinônimos, mas na verdade a gente utiliza a meditação para poder chegar nesse estado. E quais os benefícios da meditação para a grávida, por exemplo, Fabiana? Então, quando uma grávida, ela pode passar por esse processo especificamente de mindfulness, utilizando, né, essa consciência do momento presente, o que está acontecendo com ela? Ela começa a ter uma abertura para essa conexão com a criança, com o corpo, as mudanças corporais que vão acontecendo durante a gestação. Então, essa presença possibilita que ela possa viver de uma forma mais tranquila, diminuindo o estresse, diminuindo a ansiedade, que os estudos que tem hoje já sobre mindfulness de gestação, eles têm indicado que há uma melhora na redução do estresse e na qualidade, qualidade de vida e na redução de ansiedade. E, Mariana, como é que é a sua rotina de meditação? Tem que ser todo dia? Tem que separar alguns minutos ali? Quanto tempo do dia? Eu pratico yoga asanas diariamente, então eu procuro, antes da prática de asanas, que vai de 2 horas a 2 horas e meia, eu procuro ficar 1 hora em processo de concentração ativa ou meditação, de imobilidade, né? É bastante sentada tempo. no chão. Sempre às manhãs, então a gente tem um grupinho lá que as 2 vezes por semana nós nos encontramos para fazer, antes ninguém está fazendo asana e está todo mundo só realmente em concentração ativa, mas é às 6 da manhã, que é um horário super favorável porque a gente não passou por nada ainda no dia e está tudo ainda no inverno, está clareando, então meio que você sente o dia começando, mas já ativamente, então eu sinto que mesmo quando não dormir, por exemplo, essa hora, das 6 às 7, é um descanso quase que você se permite, depois que você começa a desenvolver essa prática, né? A Fabiana legal. falou dos benefícios para a grávida, né? O que você sente, a Mariana como mãe, depois de meditar, assim? Porque a gente sabe que é uma rotina difícil com as meninas, né? Sim. Qual é a transformação? É difícil pontuar, né? Eu acho que nem é aconselhável, porque cada um tem um processo e a gente lida com coisas muito particulares e cada relação com o filho é uma, né? Mas é esse olhar para dentro, essa percepção dos nossos incômodos, das nossas emoções. A meditação é esse espaço que você abre para essas emoções, para esse fluxo do pensamento, né? Quanto tempo ele demora para se acalmar um pouco, esse fluxo da mente, então... É você mexer com essa matéria. Fica mais paciente. Talvez isso. Mas além da paciência, não é uma paciência forçada, é uma coisa sutil, é um espaço seu entre a pessoa, é uma permeabilidade, né? E daí vai te ajudar a exercer essa maternidade de uma outra maneira, é isso? Essa transformação? Sabe aquela coisa antiga que sempre se falava, não, conta até 10 antes. Que é mais ou menos isso, né? O momento que você se permite, porque a meditação tem a prática formal, onde você está lá, sentado, fazendo
escolhendo uma âncora, ou a respiração, que é a mais conhecida. Então, você foca a tua atenção na respiração ou no momento em que você está vivendo uma situação difícil, onde você consegue notar uma intensidade de uma emoção forte, que é no momento de conflito, por exemplo, com a criança, você percebe. Então, ter essa consciência do que você está vivendo nesse momento é uma consequência da meditação. Depois eu vou pedir para você dar umas dicas, porque eu imagino as pessoas em casa, né, ficam, eu quero meditar, mas eu não sei como, não consigo, né, minha vida é muito agitada, então depois se você puder dar umas dicas, né. E olha, no próximo bloco a gente vai falar sobre as crianças. Será que elas podem meditar? Como é a meditação infantil? A gente vai saber no próximo bloco. Continue com o Momento Papo de Mãe. O Momento Papo de Mãe está de volta. Hoje a conversa é sobre meditação. Fabiana, no bloco anterior, a Mariana comentou que ela reserva 1 hora do dia para meditar. Mas nem todo mundo tem essa possibilidade. Quanto tempo já é suficiente que a pessoa precisa ali reservar para fazer a meditação? Realmente não tem uma quantidade de tempo indicada para dar um resultado. O que a gente faz é incluir aos poucos, né? Então, por exemplo, nos programas de Mindfulness de 8 semanas, a gente vai sugerindo a cada semana começar com 20 minutos e aí a mãe vai entendendo como é que ela consegue aumentar. Então, de 20 a 40 minutos seria ideal, mas a gente entende como é o dia a dia e é super intenso. Então, existem práticas que a gente chama de 1 minuto, por exemplo, que você pare algumas vezes no dia e passe a prestar atenção no que está acontecendo, sentir os seus pés no chão, sentir a sua respiração. Você faz isso por 1 minuto, isso já é uma prática de Mindfulness e já é uma meditação. E qual a dica, assim, na hora que para, que seja 1 minuto, é aquilo que a gente ouve dizer, esvaziar o pensamento, não pode se concentrar em nada, tem que... Como é que faz? Pelo contrário, em Mindfulness a gente fala que não é esvaziar a mente, pelo contrário, é observar o que está acontecendo com você naquele momento. Para você poder ter contato com o momento presente, é você prestar atenção no que está acontecendo. Você vai observar que às vezes o seu pensamento vai para o futuro ou vai para o passado. Observa, simplesmente é uma observação. E aí você volta na sua respiração. E tem que ser todo dia, seria o ideal? Sim. Por exemplo, os estudos que comprovam, né, os benefícios, eles usam grupos de 8 semanas, então as pessoas vão praticando, começando durante 8 semanas, nessa prática diária e o benefício já começa a aparecer. E Mariana, como você começou a meditar? Foi fácil? Foi difícil? Te deram algumas dicas? Tem alguma técnica? Você esvazia a mente, vai num lugar em silêncio? A questão da técnica é mais ou menos essa de observância. Como a gente, lá no nosso grupo de yoga, a gente medita sem condução alguma e sem nenhuma mantra nem nada, você medita você com seus pensamentos, você está no vazio ali por 50 minutos. Eu primeiro comecei com os asanas e esse grupo ele se abriu faz 1 ano somente, apesar de eu fazer um pouco antes. Então, eu pratico com um instrutor só, desde o início meu na yoga. Tenho muita confiança nele, ele é um cara que tem muita experiência disso, 25 anos. E é isso, você estar na presença de alguém muito experiente nisso, né? Não só nos asanas, mas também na questão meditativa. E você tá junto com uma pessoa que te transmite essa confiança. Tá tudo bem, vamos fazer. Tá difícil, tá doendo o pé, estamos lá. Porque ele por exemplo, tem que ficar ele tá numa posição. Ele, por exemplo, fica em Padmasana, que é o lótus completo, né? Que é uma posição de austeridade para quem pode, né? Eu fico em Sukhasana mesmo, que é a perna cruzada no chão. E você vai observando onde vai dormindo primeiro, né? Então, você vai observando essas inconsciências corporais que a gente tem, né? Então, é um aprendizado ao longo do tempo, você foi desenvolvendo essa técnica. E cada dia é um dia que você senta lá. Cada dia tem... te veem meditando, elas têm vontade de meditar, elas já meditam? Eu vou 6 da manhã lá. Elas dormem o sono dos anjos, né? Mas a Jo vai comigo, às vezes, para fazer os asanas, né?
Então, ela vai num horário que já começam os asanas direto. Apesar de eu ficar em meditação, 1 hora ela vai fazendo os asanas. Os asanas são alguns exercícios corporais. Não chama de exercício então yoga me que vai explica. vai ficar bravo. Não, são as posturas do yoga coordenadas com a respiração. Claro que o olhar para a criança é outro, não tem nenhum, né, não tem nenhuma rigidez, assim, enfim, né? E as crianças podem meditar? Sim, na verdade, existem programas focados para a criança, onde a gente inicia que eles começam a ouvir sons, então presta atenção nos sons, depois no corpo, depois nos pensamentos, e a gente vai até para uma prática de bondade amorosa, onde eles fazem meditações enviando desejos amorosos para as pessoas. E a partir de que idade? Então, alguns exercícios a gente até pode começar a fazer a partir de 2 anos, onde a gente ensina a fazer uma respiração. Então, olha, imagina que você tem uma flor na sua frente, então cheira a flor, assopra uma vela. Então, a gente vai fazendo de uma forma mais lúdica para elas, né? E aí até adulto. Eu fiquei com 2 dúvidas. A questão da respiração, que acho que é muito importante em qualquer tipo, né, de meditação. Como é que tem que ser essa respiração? Tem uma regra única, assim? Então, em Mindfulness, a gente usa a respiração como uma âncora, um ponto de foco. Então, você observa apenas a sua respiração. A partir do momento que você começa a observar a sua respiração, se ela está ofegante, você não precisa mudar nada. Você observa. A partir do momento que você começa a observar, há uma tendência que a sua respiração ela entre no fluxo natural. Na sua meditação, como tem que ser a respiração, Mariana? Ela não tem que ser nada, porque a prática meditativa ela é de observância, então não é de imposição a nada, ela é de observância. Se você consegue observar que a sua respiração está ofegante, você automaticamente vai querer buscar uma outra respiração que não seja essa, porque você já se deu conta de uma coisa, né? E a Mariana falou sobre mantras. Nem todo mundo sabe o que são os mantras, né? Quer dizer, algumas meditações têm, outras não. Explica pra gente o que é o mantra. Então, os mantras, dentro de Mindfulness nós não utilizamos, então algumas pessoas usam algumas frases, palavras, e aí, dependendo da meditação, ela é bem específica, cada um recebe, cada um usa, né? Dentro de Mindfulness a gente não usa nenhum tipo de mantra. Acho que o mais famoso é o Om, né? Om, som primordial. E que importante, então, a meditação para as mães, para os pais e para as crianças também, né? Então, quem não conhece pode aprender, né? O nosso tempo, infelizmente, acabou. Eu quero agradecer a Fabiana por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Quem quiser saber mais, você tem um site para divulgar? Tem um site, www.brace.net.br. Obrigada, Mariana. Eu que agradeço vocês duas. Parabéns. Obrigada para a Joana também. O Momento Papo de Mãe fica por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado das dicas sobre meditação. Até a próxima. Tchau. Até, tchau. Se elas puderem, né, de parar 1 minuto por dia, prestar atenção na sua respiração, entrar em contato com o bebê que está sendo gerido, isso vai produzir, talvez, uma calma interior.